Mas tem um cara que ressurgiu das catacumbas, né? Ele aparece, ele tem brincado de golfinho em processo eleitoral, né? Ele passa meio apagado durante 3 anos e meio e aparece sempre às vésperas das eleições. Um cara que já foi importante, que já foi sério, mas que é o principal case para marqueteiros de plantão, para entender o que não fazer com a própria imagem. Se tem um cara que soube destruir a sua própria construção, é tão difícil fazer o que o Ciro Gomes fez e tão fácil fazer o que o É uma Ciro arte, né? É uma arte, porque o Ciro, diferentemente da maior parte dos políticos que acabaram se tornando caricatos, ele não começou como um sujeito caricato. Ele não é o Cabo Daciolo, ele não é o Levi Fidelis, ele não é o Zema, ele é um cara inteligente. Ele até muitas vezes foi conflagrado como um intelectual. Mas ao mesmo tempo em que esse comportamento acadêmico, sofístico, todo elaborado do Ciro foi uma marca, também foi uma marca o Ciro que era faca na bota, que era chapa quente, que mandava dizer na cara que não tinha recado enviado, e essa acaba sendo uma virtude interessante na política. Só que esse Ciro, que tinha duas valências que o construíam de forma coesa, começou a ser esvaziado por um comportamento que vem da literatura fantástica de Tolkien. O Ciro é o Gollum, o Sméagol, quando viu o Anel do Poder, né? Essa mesma referência que se encontra lá no mito do Anel de Giges de Platão. O Ciro, quando viu o Anel do Poder, ele se transformou, ele se destruiu, ele foi se degradando. E para chegar ao poder, ele fez todos os processos migratórios possíveis na política, sem respeitar cerne de ideologia, de pertencimento filosófico, de visão de mundo. O casamento era de ocasião. Só que esse casamento de ocasião fez o Ciro migrar de todos os campos possíveis até que ele encontrasse um lugar cavocado para chamar de seu, que era o PDT. Quase que sequestra o PDT. Faz o PDT de Brizola se tornar o PDT de Ciro. E quando o Ciro faz isso, poderia ter tido uma forma muito mais saudável de chegar a esse poder que ele tanto almejou. Era só ele manter a coerência que o levou até os bons lugares. Só que no momento mais urgente, ele preferiu pintar de isentão, pintar de nem nós nem eles, ir para Paris e se ausentar da responsabilidade que colocou o fascismo no poder. O Ciro foi o fiador do fascismo. O Ciro foi o fiador do bolsonarismo, quando não se posicionou corretamente nas eleições que viabilizaram Bolsonaro. Daí em diante, Ciro ficou mais sedento ainda pela chance de conseguir chegar a algum lugar. Só que a derrocada foi tão tremenda que Ciro virou uma piada da barra do rodapé dos percentuais de processo eleitoral. Ele que poderia muito bem ter se tornado um sucessor de Lula, um aprendiz para assumir o poder, preferiu virar um inimigo declarado. Daquele que muitas vezes foi um aliado importante para que Ciro tivesse esse protagonismo que tivera. E aí, Ciro Gomes, depois de Paris, sumiu. Mas sumiu não porque ele quis dar um time na política ou porque ele quis se afastar da ágora. Sumiu porque foi apagado pelas forças de poder. De tal forma que nem o PDT, que ele acabou se tornando rei, o considerava rei. O PDT virou a terra de ninguém e Ciro Gomes não coube mais no lugar que ele conseguiu arrendar para si. Só que não tem mais para onde o Ciro ir. Os personagens vivos da política ocupam os cargos vivos da política. O PSDB é um cemitério. O PSDB é um umbral. E Ciro Gomes, que morreu para a política, parece o espírito do Alexandre da Viagem, a novela reprisada pela Globo. Ele fica vagando entre os vivos.
E não tendo mais como se ocupar de um lugar material, físico, foi para a metafísica tucana. Foi para esse umbral, foi para esse não lugar do tucanato, que morreu lá atrás. Que morreu lá atrás com Dória. E o Ciro tentou emular Odete Roitman, da poderosa, que parece morrer, mas não morre, e está sempre viva no imaginário do brasileiro, mas ele acabou mirando na Odete e acertando no Alexandre. O espírito vagando entre os vivos. Há quem pense que o Ciro faz isso para se lançar candidato à presidência da República. Pode ser o seu sonho quente. Mas o Ciro vai ser candidato ao governo do Ceará. Que ele já foi xerife, que ele já foi rei, que ele já foi síndico, que ele já foi dono. Só que eu arrisco dizer que se Ciro passar para o segundo turno para o governo do Ceará, passa em segundo lugar e perde no segundo turno. Mas tem uma grande chance de Ciro não pegar nem segundo turno para o governo do Ceará. E não é um desejo, é uma análise, de acordo com as pesquisas que são estabelecidas neste momento no Ceará. O Ciro não consegue ser mais protagonista no seu terreno, quiçá num país que ele deu as costas. Porque no final da novela das 8, a Odete, que não morreu, estava indo para a França. Veja só. Aliás, tem muita metáfora aí. O Alexandre Nero, que fez o corrupto, que fez aquele que atirou sem medo de matar a sua rival, ele acabou na prisão, alegou estar doente e terminou com a tornozeleira eletrônica. Este era Bolsonaro na metáfora. Odete era o Ciro. Os mortos-vivos que vão para a França como o escape de uma solução para sumir do mapa da responsabilidade. O Ciro morreu. O PSDB morreu. Não tinha casamento melhor. O PSDB é a noiva cadáver de Ciro, que não vai ser nem governador do Ceará, que nunca mais vai cumprir um cargo de relevância na política, só que isso não foi um assassinato, foi um suicídio. O próprio Ciro acabou com o Ciro. E é uma pena. Perdeu-se um potencial e ficou apenas um poço de rancor. Ciro já não é mais protagonista, já não é mais personagem. O Ciro só é capa da nossa programação de hoje para que lembremos, em memória, o político Ciro Gomes, que metaforicamente já foi e talvez não deveria ter sido. É isso para hoje, Pedro. Sensacional, Suman matando a pau o papel desse eterno coadjuvante da política, né, Suman? Teve oportunidade, faltou talvez a humildade, faltou talvez um pouco de senso. Deixa eu já ler alguns superchats de vocês, faltam 382 e 4 membros. Isabel Macedo, que estava com o nosso querido Viaro. Beatriz Segal acabou de ressuscitar por você chamar a Odete de Ciro, Suman. Ele tá mais para Alexandre da Viagem, né? Tá mais para Alexandre da Viagem, né? Ficar no ouvidinho dos caras assim, não, faz. Embora o Alexandre ainda acabe influenciando as decisões dos personagens, o Ciro já não influencia. Não influencia. E posso falar também uma coisa, Soma? Eu queria que você desenvolvesse isso. Ele morreu no ódio dele ao Lula, né? Claro. O rancor, o ódio, a inveja. O Ciro fez uma sopa daqueles sentimentos que destroem só aquele que sente. Porque tem sentimentos que você projeta no outro que fere o outro, né? Mas tem sentimentos que quando você os manuseia de uma forma muito cega e visceral, ele só fere aquele que projeta. O Lula não foi atingido pelo ódio, pelo rancor, pela inveja, pela desfaçatez de Ciro. Mas Ciro degradou diante dessas sensações. O Ciro tem tanto um lugar de... É inveja mesmo, eu não consigo pensar outra coisa. O Ciro é o cara que mataria Lula, metaforicamente falando, né, para estar no seu lugar, dentro de uma fábula política, mas ele tem tanto ódio do Lula que ele tem mais ódio do Lula do que dos fascistas do Brasil. E isso entregou o Ciro para todo mundo. Todo mundo, até mesmo os fascistas entenderam o que é o Ciro. E eu digo mais. No projeto pessoal íntimo, o sonho quente de Ciro, ele ocuparia tranquilamente o lugar que está vago hoje, que é o candidato fascista. O Ciro, pelo PSDB, não teria nenhum pudor de se formar a antítese de Lula
e namorar com o fascismo numa radicalização maior do que a de Aldo Rebelo da vida, porque o Tarcísio não teve coragem de fazer isso, porque o Zema não terá tamanho, porque o Caiado não terá tamanho, porque ninguém terá condições de fazer isso. O Ciro acha que ele pode ocupar esse lugar. E nessa crença, ele sonha em sair candidato a presidente. Só que as pesquisas vão cravar o Ciro com percentuais tão patéticos, risíveis e irrisórios que o PSDB, que acolheu o Ciro e que já é uma casa vazia, vai dizer para ele para o governo do Ceará, para tentar, numa memória afetiva, fazer o cearense dar ao Ciro um cargo para o PSDB, que cada vez mais desnutre os seus cargos. E nem isso o Ciro vai conseguir cumprir. Que final diminuto para um sujeito que esteve às portas de ser um grande nome da República. E eu lamento, viu, Pedro? Eu lamento. Claro. Porque a boa versão do Ciro teria sido uma versão salutar para esse país. Mas o anel do poder, ele seduz e destrói aqueles que tentam vestir o dedo com ele.